fadiga, cansaço e dor de cabeça. Você quer saber mais? Bom, esses sintomas estão relacionados com alguns fatores, algumas condições médicas, e recentemente ele está sendo associado com o pós-Covid. A pessoa tem o Covid, passa na fase aguda, cura Covid, porém ele fica meses, um tempão e percorre com alguns sintomas. Alguns deles são esses três também, tem queda de cabelo, confusão mental. Vamos falar um pouquinho desses aqui. Tem um examezinho que é de microscopia do sangue vivo. A gente vai tirar uma gotinha, muito simples o exame, tira uma gotinha de sangue, bota numa lamínula e vamos observar ele no microscópio. Tem algumas imagens que mostram coisas bem interessantes sobre o pós-Covid. Lembrando que pode estar associado com outras condições, mas diante da história clínica, né, a gente pensa no pós-Covid. Vou mostrar umas imagens, vou virar aqui para vocês. Bom, no examezinho, meio sem jeito mesmo. Bom, aqui é o exame pós-Covid. São as hemácias, as células vermelhas são responsáveis de levar o oxigênio para todas as células do corpo. Veja como elas estão acumuladas, elas têm que ser soltinhas. Tem essas manchinhas aparecendo aqui, esses risquinhos, são fibrinas. Não é para... A gente pode ver algumas, essa quantidade não é, em outras partes do sangue também tinham. Então tem as fibrinas, hemácias acumuladas, elas não conseguem passar direito pelos vasos sanguíneos, né, pelas veias e artérias, onde tem que ter a troca gasosa, ela entra bem apertadinha em fila indiana. Quando chega assim não passa, então diminui a oxigenação. Esse é um sanguezinho ruim, horrível. Olha mais o que encontramos: cristal, todas as hemácias separadas ou agrupadas. Elas têm que ser separadas uma da outra, já falei isso. Aqui é um simplasto. Simplasto é uma sujeirão. A gente pensa em fígado, como se o fígado estivesse trabalhando, chegou mais serviço para ele, ele amarra um saco de lixo, porque tem mais serviço, e joga no sangue. Isso fica circundando aí. Aglomerado, isso é ruim. Aqui a gente começa a ver, olha só as imagens, como as hemácias ficam bem mais agrupadas. Olha aqui as hemácias como estavam agrupadas aqui, todas juntas. A gente faz uma massa, aqui é uma célula branca ali no meio, é a célula de defesa, os soldados do nosso organismo que ficam circundando o corpo atrás de vírus, bactéria, as coisas ruins ao corpo. E aqui, ó, é um trombo. Aqui é uma imagem mais de longe, então essas hemácias aqui de cima maiorzinhas estão aqui menores, ó. Uma ampliação menor. E aqui é um microtrombo, um monte de microtrombo, o tal do trombo, que pode atingir qualquer parte do corpo. Olha aqui os trombos no sangue. As hemácias pequenininhas já ainda estão aglomeradas, e ainda além disso tem esse trombo. Imagine que um pontinho desse aqui passa apertado dentro de uma artéria. Entra apertado, justo. Quando chega isso aqui, vai obliterar. Esse é o problema do trombo. Olha lá quantos trombos. 40 dias pós-tratamento, olha que linda. Essas são as hemácias, o jeito tem que ser, elas são separadinhas, elas estão meio agrupadas, tem coisa para a gente melhorar ainda, tem umas maiores que a outras, a gente vai aumentar ainda um pouquinho de tamanho do tamanho delas, com suplementação. Tipos diferentes de células sanguíneas de defesa, são os glóbulos brancos. Então uma reuniãozinha aí, devia ter alguma coisa, que estava todo mundo reunido aí procurando alguma coisa. Olha, tive células limão, que cada uma quer dizer uma coisa pra gente. Célula limão, quando tiver bastante, é excesso de proteína no sangue, no plasma sanguíneo, que é isso, tem algumas implicações, tem algumas coisas que a gente investiga quando a gente acha isso. Olha lá que bonitinho. Assim o sangue consegue circular, assim as hemácias conseguem passar pelos vasos tranquilamente, naquela condição aglomerada. Pensando no pós-Covid, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Uma das condições do pós-Covid é a inflamação do endotélio, da parede interna dos vasos sanguíneos. Então, se ele passa assim, ele machuca, ele acaba aumentando ainda a inflamação da parede interna dos vasos sanguíneos. Um retroalimenta o outro, é um alimentando o outro, uma condição piorando a outra. Olha lá, voltando, que bonitinho. Olha o videozinho.
elas andando, como é na verdade. A gente olhando ali, a gente estava vendo as fotos, né? Olha aí que linda. Então essa é a microscopia de campo escuro, onde a gente vê, faz o exame e análise do sangue vivo. E nessa análise ela mostra um monte de coisas para a gente. Ali a gente estava avaliando o pós-Covid. O Covid já estava sanado, mas percorria com alguns sintomas. No pós-Covid nós temos 3 saídas. A estrutural, que é quando a pessoa já foi entubada, já tem uma fibrose pulmonar, que o médico já cuida ali direto, já sai sabendo, né, o que tem. Tem uma outra que é um gatilho. O gatilho é o que? Alguma doença que estava ali, alguma condição que estava ali meio escondidinha, sem aparecer ainda, que ia aparecer com a Covid, ela aparece. E a outra é a parte imune, que a gente desenvolve uma cascata inflamatória. E essa cascata inflamatória não para. E isso traz sérias consequências para a gente. No sangue, a gente consegue ver, fazendo análisezinha do sangue, a gente consegue ver direitinho o que está acontecendo. É diferente do exame de sangue de laboratório. O exame de sangue de laboratório, ele diz para a gente o que está acontecendo. Ele diz para a gente, você tem tal coisa, você tem tal coisa. E aqui a gente vê a causa, o que está causando. No sangue a gente consegue controlar direitinho a saúde, a gente consegue ver o terreno biológico, a gente consegue ver muito antes das coisas acontecerem. E ele diz pra gente, consegue mostrar pra gente, a gente avaliando o jeito que ele está aparecendo, a célula, o tipo de célula, o grau de evolução do endobionte. Depois eu faço um videozinho falando sobre isso aí. A gente consegue avaliar qual direção a gente deve tomar, certo? Fique esperto, qualquer dúvida pode me perguntar. Um grande abraço, cuide de você.